Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. O Dharma do Buda, Siddhartha Gautama, Sarvastasida. Hoje, dia 19 de abril. Bom dia, Mauro! Olha aí, só com o sambinha da Roberta Sá. Tudo certo por aí, Mauro? Como é que estão as crianças? Como é que tá a Fran? Estão todos bem? Ando meio descuidado com o Instagram, não estou acompanhando como é que estão as crias, não tenho olhado muito. Bom dia, Ana Tereza, tudo bem? Ana Paula, tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, Maria. Stanley. Isis do Boc, logo mais temos aula, né, Isis? Encontrim. Esse é o sambinha, Esse Amor Chegou, da Roberta Sá. Bonitinha. Bom dia, Eliana. Mauro disse que estão todos bem. Ah, coisa boa. Isso que importa. O resto a gente vai dando jeito. Bom dia, Paulinha. Rossana Varacim, bom dia. Então é isso, gente. Vamos lá. Olha aí, tudo bem, diz Ana Tereza. Muita chuva e trovões. Bah, nessa região aí deve ser forte mesmo, né? Região de montanhas. Teresópolis, Gaudinópolis e a Mansão de Búzios. Lembram da música? Bom dia, Kátia. Como é que tá, Kátia? Saudade. Não adianta, né? A gente é muito apegado, né? Sou todo apegadinho. Bora lá, então. Olha que sambinha aí. Lindo, né? Bem calminho. Então, vamos lá. Notícias da semana. Daqui a pouquinho, 7h15, tem aula presencial e online de meditação, 7h15. Quem quiser participar, me avisa. Dá tempo ainda. Tá corrido, Kátia? Imagino. Né? E aí, 7h15 isso. E ao mesmo tempo, 7h15 na outra sala aqui na Arquitetura da Mente, no espaço, Meio Verde, é um parque municipal, aqui é a nossa casa. A Amanda estará conduzindo um yoga, também presencial e online. Então ela dá aula de yoga lá 7h15 e eu aqui, meditação 7h15, online e presencial. A Isis diz que no Rio também, mó chuva, muita chuva. Bom dia, Conceição, tudo bem? E aí as notícias são essas, por enquanto. Até que mude o quadro. O que mais tem hoje? Outras coisas são outras coisas. Micaela Haas escreve sobre as Daquines. E a editora Lúcida entendeu que deveria publicar. É assim que funciona, entendeu? Vou publicar. A pessoa se esforçou, foi lá, fez um bom trabalho. Aí, né, é o que acontece. Eu tô aqui enrolando porque eu não sei onde nós paramos. Aqui. Então vamos. Angela Hartman, tudo bem? Hartman. Matando uma parte vital de si mesma. Por muitos anos, tentei agir como as monjas tibetanas, tímidas, modestas, doces, mas não funcionou. Reflete Choron. Sou uma pessoa do Ocidente com formação universitária e tinha uma carreira. Tenho que me aceitar como tal e usar meus talentos em vez de fingir ser outra coisa. Então aqui vou voltar um pouquinho para a gente pegar a linha do que estava falando ontem. Né? Ela prontamente confessa que começou no caminho budista como uma pessoa orgulhosa e obstinada, bondiana karenina, trotskiana. A Ana Tereza ali avisando. O Vitor disse que conhece o livro que você falou, mas ainda não está na lista. Tá ótimo. Logo eu sei que ele vai dar um jeito. Embora parte do rebaixamento tenha sido útil para neutralizar o ego, o preconceito de gênero na sociedade tibetana corroeu sua autoconfiança de uma forma que ela não percebeu até voltar aos Estados Unidos anos depois. Isso aí.
Embora os tibetanos nem sempre dissessem abertamente o que achavam as mulheres inferiores, essa certamente foi a mensagem implícita que Chodron internalizou. Lembrando sempre que Chodron não é a Pema Chodron, essa é a Trubten Chodron. Ela cresceu em uma família que acreditava na igualdade entre homens e mulheres. E depois de vários anos tentando reprimir sua personalidade enérgica, percebeu que estava matando uma parte vital de si mesma. Agora ela tenta integrar a comunicação direta e iniciativa valorizadas no Ocidente, com a humildade e a gentileza valorizadas no Oriente, para ter o melhor dos dois mundos. Eu lembro muito que tinha uma amiga da área assim também essa área de yoga, né? E ela dizia sempre, ela é muito tranquila, é uma doce criatura. Ela dizia, ai Jefferson, tu tem que tentar ser mais doce nas tuas palavras, não sei o que. Eu disse, mas aí não sou eu. Se eu não disser pô, sabe? Se eu não agir dessa forma, não sou eu. Eu tenho cruza de italiano com espanhol. Aí não vou ter um sangue quente borbulhando. Ela dizia, mas isso não é desculpa. Ela dizia, mas como não é uma questão de desculpa? A questão é a criação, é envolvimento, é energia, né? Eu sou fogo, né? E ela era totalmente vento, assim, tranquilo. Eu disse, não posso agir como eu não sou. Eu sou essa estrutura que queima, que radicaliza, que debate, se desprende e que não aceita e que se corrói por dentro e que se rasga e abre um rasgo para sair tudo, assim. É assim que eu sou. Essa é a forma de agir no mundo. Bom dia, Graça. Bom dia, Dene. Eu não vou ser essa pessoa doce que fala as coisas e namastê, mas nem consigo. É assim que eu vou trazer o budismo e a minha fala para o mundo. Exatamente, a essência. Se eu perder isso, aí se foi, né? Por exemplo, as monjas tradicionalmente sentam-se atrás dos monges, sem importar idade ou qualificação. Até a monja mais velha tem que esperar até o menino monge mais jovem tenha a sua vez. Ela se depara com a ironia de ser vista como uma rebelde feminista nos círculos tibetanos tradicionais, enquanto alguns ocidentais a marginalizam automaticamente, como parte da instituição monástica sexista e hierárquica, por causa de suas vestes. Bom dia, Lu. Curiosamente, embora as questões das mulheres estejam na vanguarda da discussão no budismo ocidental, uma vez que uma mulher se torna monástica, ela é vista como conservadora e tradicional. Qualidades desprezadas por alguns ocidentais que praticam o budismo. Chodron comenta sem se abalar. Você apenas aprende a conviver com o que quer que as pessoas pensem de você e continua vivendo na vida e praticando o Dharma. Exatamente, ela respondeu perfeitamente. É isso aí. Deixe que pense, que fale, que diga. Né? Tem até samba para isso. Como distinguir entre o Dharma genuíno e a cultura tibetana? Trubten passou muito tempo refletindo sobre essa questão. E onde será que eu estou, parada no meio disso? Depois de tentar copiar as monjas tibetanas, em 86 ela foi para Taiwan para receber a ordenação completa. Isso lhe proporcionou uma visão panorâmica das diferenças culturais. Em Taiwan, por exemplo, em vez de se sentar durante as práticas de canto, os monásticos se levantam. Em vez das vestes tibetanas sem mangas, os monásticos taiwaneses usam muitas camadas. O canto também é diferente. Existem algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo tudo é muito diferente. Essa experiência me ajudou a ver com muita clareza o que é verdadeiro Dharma. O Zen reclama muito disso, né? Já houve ruptura na... eu vou contar aí, mas houve é uma fofoquinha aí, fofoquinha da Sangha aí. Mas houve uma ruptura no Zen aí, há alguns anos. Então, a Sangha se dividiu. Não foi tão bonito assim, mas agora tá bonito porque já estão acomodados, né? Quando dividiram não foi bonito. Foi estranho, assim, eu tava no meio ali, eita, roupa suja sendo lavada. Bom, aí uma estrutura se dividiu e disse, não, nós vamos montar uma Sangha genuinamente brasileira. E rompe com o Japão. Aí os japoneses enlouqueceram. Aí, por quê? Porque nós somos brasileiros, né? Essa é a ideia. As próprias vestes monásticas do Zen são 7 mantos, né? 7 estruturas que tem que passar, assim. E num calor de 45 graus. Preta.
Mas não, né? Então são coisas que não funcionam muito bem, né? Tem que ter esse cuidado, assim. E essa Sangha, ela está se montando e está construindo um próprio repertório, assim. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Quanto tempo? Tudo bem? Isso é bom, que quebra padrões rígidos, diz a trotskiana Ana Karenina. Ana, tu ainda não me disse por que esse nome. Eu fico encucado. Tu é fã de Trotsky? Qual é que é a moral? Ou teu nome é esse mesmo? E aí eu tô aqui te zoando. Não, meu nome é esse, que meu pai lia Trotsky, e aí minha mãe também lia Trotsky, sei lá. E eu coloquei esse nome, colocaram esse nome. Cara, é muito curioso, né? Gente, me perguntaram como é que eu faço para ler tanto. É Tolstói, na verdade, né, o Trotsky. Boa, bem lembrado. Curiosidade, tem que ter curiosidade. A gente tem que ter curiosidade o tempo todo. Eu fico muito louco. Agora eu estou atrás de um livro, Raymond Williams. A tua mãe colocou, pô, é teu nome mesmo? Pô, que legal. Sim, é Tolstói, claro, eu estava viajando. Não sei por que eu estava pensando em Trotsky. E dos russos aqui, eu tenho muita coisa dos russos, já contei isso, né? É maravilhoso. A literatura russa é maravilhosa. Tem um livro que eu quero comprar, mas eu não consigo encontrar, só na estante virtual e está muito caro. Que é do Quem Tiver Aí Me Empresta. Raymond Williams. As palavras-chave, cultura e sociedade. São 500 páginas, assim, é um livro que já não tem mais. Tem na Boi Tempo, editora, mas custa R$95, gente. Não, mas aí é muita coisa. Eu acho caro, acho muito caro. Quem tiver aí me empresta. Vai demorar para devolver. A estrutura organizacional do... Por que eu estou falando isso? Por causa da curiosidade. Eu fico louco para ler coisas porque eu sou curioso. A estrutura organizacional do monastério ou a língua em que você faz as práticas, nada disso é o Dharma, mas a cultura convencional. Praticar para libertar nossa mente da ignorância, raiva e apego, né, os 3 kleshas, né, os 3 venenos mentais, lembrando sempre, os 3 kleshas, né, o capivara ali, o porco ali, o que for, a cobra e o galo, bem no centro da roda budista. Praticar para libertar nossa mente da ignorância, raiva e apego, para cultivar amor, compaixão e sabedoria, que são as incomensuráveis no budismo, isso é o Dharma. Ela instrui as pessoas a praticarem suas línguas nativas. Quando eu estava em Singapura, então o que ela está querendo dizer? Que a gente pratique na nossa língua aqui. Porque, claro que tu vai ler os textos em sânscrito, em tibetano, enfim, na língua original para poder aprender. Mas a prática tem que ser entendida na nossa língua, porque nós temos um vocabulário também, e um vocabulário de aproximação. E o vocabulário de aproximação é um vocabulário... quando eu digo aproximação, são meios hábeis. Por exemplo, meios hábeis num vocabulário é tu usar as gírias locais, regionais e temporais, para tu te aproximar. Quando eu vou no presídio, por exemplo, eu tenho que ter uma fala que combine com aquele meio que está ali. Entende? Então eu vou utilizar daqueles meios hábeis, eu vou primeiro perceber, a gente faz uma roda e eu tomo uma temperatura, como é que eles se comunicam. Essa é a forma de se comunicar. Se eu chegar com uma comunicação que ela é imposta, eles não vão acessar. E eu também não acesso. É a mesma coisa quando tu chega com uma visão taiwanesa, tibetana, japonesa, chinesa do budismo. Chega e, vocês têm que praticar dessa forma, né? Ou a religião... Não precisamos ir muito longe, né, do budismo. A religião também católica tem isso. Vocês sabiam que tem divergências ali, rupturas na igreja, em que eles ainda rezam a missa toda em latim? Qual é a ideia disso? Não, porque a língua... Ninguém entende. Ninguém entende. Uma vez eu fui estudar Esperanto. Eu já estudei Esperanto. Porque diziam que lá pela década de 80 que ela ia ser a língua do universo. Que foi nada. Aí eu fui estudar Esperanto, só de curiosidade. E aí tem aquela música, ninguém sabe falar Esperanto. Eu lembro de algumas coisas. Aí, não adianta tu impor um tipo de linguagem. A linguagem é aquela, aí tu tem que falar de acordo. Quando eu estava em Singapura, eu ensinava chinês a cantar em tibetano.
chineses, uma língua que nenhum de nós entendia. Eu pensei, alguma coisa errada aqui. O Buda não falava tibetano, mas atingiu a iluminação. Mais tarde ela soube que o Dalai Lama aconselha as pessoas a praticarem uma língua que compreendam. Feito? Vocês concordam com isso? Isso se chama meios hábeis. O desafio de uma comunidade intimamente unida. Existem outros desafios no Ocidente. Por exemplo, a cultura ocidental celebra o individualismo. Isso aí está um grande problema. Essa palavra individualismo, ela gera hoje um desconforto, assim. Porque o individualismo está sendo pregado, essa cultura do individualismo, essa cultura de que nós temos que ser empresários de nós mesmos. Olha onde isso vai dar, gente, esse pensamento. Olha onde isso vai dar e veja como é que vocês reagem a essa provocação. Né? Não é só a mídia que está sendo colocada como um... Eu vou voltar um pouquinho, nós estamos vivendo a nova revolução industrial, só que agora é a revolução digital. Na revolução industrial, as formas de educação eram colocadas em linha, assim como as máquinas são em linha, era uma série, né? Então, uma série de montagens, é o que se tinha. Uma série de montagens, uma pecinha aqui, que encaixa naquela pecinha maior, que vai encaixando na outra, e as pessoas vão produzindo. Uma linha de montagem. As escolas, bom dia, hello. As escolas também foram montadas como linhas de montagem, hierárquicas de cima para baixo, onde existia uma lousa, existe até hoje, e as classes uma de frente para outra, em que tu aprende, tu pega do quadro, copia para mesa, bom dia Pires, e aí da mesa tu faz para a prova, devolve para aquilo, e é uma linha de montagem, né? Em que tem uma classificação. Não é uma coisa circular como o sistema vernacular, né? O indígena vai trabalhar, os sistemas de comunidade trabalham. Até onde isso interfere hoje nesse posicionamento individualista. Aí nós temos aí a pressão de sermos agentes de nós mesmos. E aí eu tenho Instagram, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem essas coisas, né? E aí começam a fazer essa provocação de se tornar uma própria empresa. Isso é o neoliberalismo individual. E o grande problema disso é que as escolas, com essa reforma, que na verdade é uma desconstrução do ensino no Brasil, bom dia Lúcia Helena, está trazendo para o ensino médio agora essa barbárie que estão fazendo, que já estão tentando implementar, mas pelo menos está em silêncio por enquanto, está travado, em transformar isso como uma série, ou seja, vai ter ali cinco tipos de formas de atuação nas escolas, tu escolhe uma, né, para atuar. Só que isso funciona muito bem numa escola particular, em que as pessoas têm como pagar. E aí vai formar aquela pessoa que está ali de acordo com o que o mercado está pedindo. E da onde surgiu essa ideia de formar linhas de montagem, né? Então tu vai escolher uma daquelas 5, ou 5, quem puder pagar 5, né? Vai escolher uma daquelas, eu quero fazer medicina, então eu vou ir para aquela área ali. Eu vou ter condições de chegar na medicina. Da onde é que surgiu isso que vocês acham? Dos empresários, gente. Os empresários precisam de mão de obra. E as pessoas estão dizendo, que oportunidade incrível. Não é oportunidade, tu vai ser escravo, tu vai ser um empregado. Só que tem um problema nisso. Nós temos aí esse neoliberalismo individual está causando um grande impacto na educação. Tudo isso porque eu li individualismo aqui, gente. Porque 15% das escolas no país, somente 15% são particulares. Os outros 80% são estaduais, municipais, federais, enfim, né? Entenderam? Só que daí essas escolas que estão, por exemplo, no interior, onde tem uma ou duas escolas na cidade, não vai ter essas cinco formas de atuação, 5 formas de formar um aluno no ensino médio, porque não tem professores para isso. Aí vai ter uma. Aí o aluno vai ser obrigado a fazer aquela. Aí ele vai seguir linhas sociais, mas ele queria fazer alguma coisa ligada à engenharia. Mas só tem professores da área social, humanas. Aí ele vai ter que fazer. Como é que ele concorre? Como é que ele entra no mercado? Então há uma seleção já no início ali. Já há uma pré-seleção. Injusta. Totalmente injusta.
E onde é que vem isso? Onde é que isso tem a ver com a Revolução Industrial, agora a Revolução Digital? É a mesma coisa. Estão conduzindo como aonde querem chegar. E as pessoas acham, não, isso é bom para o ensino. Não, querido. Tu está sendo uma linha de montagem para chegar em determinado lugar que já está pronto te esperando. Teu futuro já está traçado. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Então, por exemplo, a cultura ocidental celebra o individualismo. Então vão ler sobre liberalismo, vão ler sobre neoliberalismo, e aí vão entender o que é o neoliberalismo individual, que é o que está se pregando, principalmente a direita ultraconservadora, porque são donos das empresas. E aí afastam todas as pessoas que não têm condições de acessar essas informações. Muitos ocidentais preferem fazer suas próprias escolhas e não querem prestar contas a ninguém. Outros não têm alternativa. Trubten Chodron aprendeu, mas ao mesmo tempo se sentem solitários. Claro, porque é Don Quixote lutando contra os 30 castelos no sul da Espanha. Tem como, tá ele sozinho lá, e destruindo castelos imaginários. E o Sancho Panza está dizendo para ele, mas não são monstros, são castelos, são moinhos de vento. Pessoalmente, eu queria viver em uma comunidade com pessoas que tivessem a mesma intenção espiritual e que realmente quisessem viver como uma comunidade, não simplesmente como um grupo de indivíduos que compartilham a mesma residência. Eu não sei se isso provocou vocês, se isso de alguma forma tocou vocês, mas é importante e é urgente, é importante que a gente se alinhe com essa radicalidade e veja o que está acontecendo, gente. Porque, novamente, um grupo de pessoas estão comandando. E só é universal porque alguém está comandando. E isso é muito complicado. Vocês vão sentir daqui a 10, 20, 30 anos, quando seus filhos, né, dizerem assim, eu não estou satisfeito no que eu estou fazendo, eu estou infeliz. Aí ele está lá usando droga, está lá indo para o psiquiatra, está lá, né, como dizia o Vinícius de Moraes, pior ainda o psiquiatra. Né? Gente... Tá? No contexto faz sentido. Vinícius dizia isso na música. Mas vai acontecer isso, inevitavelmente. Aí a Lu, que é uma neuropsicopedagoga ligada à educação, ela está dizendo, a cultura de legitimação do descarte humano, exatamente, determinando a vida das pessoas. Totalmente traçado, gente. Isso é um absurdo. Deveriam ter um freio nesse momento. E talvez é que as pessoas não estão vendo, porque é preciso ter essa construção intelectual para entender. E aí não é visto isso. Isso é nas entrelinhas. E aí não cabe às pessoas que viram isso alertar. Olha, isso aí vocês estão caminhando para um matadouro. Um matadouro de ideias, uma interrupção de sonhos. Né? Eu vou ler para vocês uma coisinha aqui, se vocês me permitem. Que agora eu falei e me lembrou. Só um segundo, só abrir aqui. Uma vez eu escrevi essas falas aqui, deixa eu ver se está abrindo. É subliminar e sutil, exatamente. Eu escrevi 2 mini continhos que falavam sobre isso. Assim, eu estava muito indignado alguns anos atrás sobre isso. Assim, quando eu me indignava e fazia rompantes. Hoje eu só me indigno assim, e comunico, porque não adianta, né? Crianças são borboletas. Tem 2 mini contos, eu vou falar rapidinho. Depois que crescem, não voam mais de braços abertos, assim, fazendo voltas. Depois que crescem, viram pássaros. Ainda voam, mas com cuidado. E depois que crescem mais um pouquinho, deixam de voar e se transformam em cães preguiçosos estirados pelo tapete. O outro diz assim. Eu escrevi os 2 ao mesmo tempo, porque eu estava indignado com o que estavam fazendo com as crianças na escola. Por isso, Lu, esse meu movimento pelas crianças. Comi um sonho, daqueles que a gente se revira na cama, de acordar suado, olhar desconfiado, sem saber onde está. Comi um sonho, assim, de pronto, como criança. Enchi a boca e tapei com as 2 mãos. Quis sorrir. O sonho, quando comido, faz cócegas. Acha que não quer ir,
Sonhos não gostam de lugar escuro. Espremi, espremi e cuspi todo ele de volta bem na cara do dia. Rimos todos. Hoje comi um sonho, mas não engoli. Sonho engolido tem gosto ruim. É isso que estão fazendo com as crianças. Esse é um grande problema. O Mauro escreveu: o budismo é uma forma de se rebelar e um caminho para sairmos dessa tranqueira. Exatamente, é uma marginal, né? É a marginal em que a gente acessa e a marginal se torna, na verdade, a via principal. O Stanley colocou: Jeff, tem uma música da Pitty, o Sol Quadrado, me fez lembrar disso. Boa, vou olhar. Não tenho muito conhecimento das músicas da Pitty, mas eu gosto de... A Lu escreveu: sim, muito importante para mim, faz muito sentido. E que lindo. São 2 continhos que tá ali engavetado ontem. Não sei por que eles surgiram e eu abri. Então não comam seus sonhos. Não enterrem seus sonhos. Não deixem que essa criança morra assim dentro de si. Ontem na aula, né, Lu, uma das colegas, ela disse, porque a gente está fazendo trabalhos, cada semana tem uma tarefa na meditação, né? E a semana passada eu pedi para que a gente escolhesse algumas coisas que gosta de fazer que não faz mais há muito tempo, né? E aí uma das colegas que estava online, ela disse assim, eu há muito tempo não dançava, e eu adorava dançar, não sei por que eu parei, para dançar sozinha assim, dançar de pronto. E aí disse que dançou, foi uma loucura, disse que se transformou, daí começou a relembrar de várias coisas e desabrochou novamente. Isso é lindo, a gente não pode enterrar. Também é poeta, diz a Lucilena. Eu tenho muitas poesias. Eu tenho uma pasta aqui de uma centena de poesias nunca publicadas, né, que eu escrevia muito na década de 2000, ali 90, 2000 e pouco. Depois parei. Aí escrevi alguns contos, parei também. Sei lá. Agora estou revendo isso. Sim, tem meu livro. Tu leu meu livro. Ótimo. Obrigado, Kátia. Vamos fazer uma inspiração profunda? Obrigado, Paty. E aí soltando, deixando que o corpo se acomode. E já de pronto, levando a atenção ao lugar onde a respiração ocupa. Ocupa o corpo, ocupa a atenção da mente. Procurem a respiração. Vejam se é possível seguir a respiração como um cachorrinho segue o dono, a dona, o cuidador, cuidadora, dentro de casa. Em cada cômodo que entra, ele vai atrás. Façam com que a mente percorra esse caminho da respiração. A mente é o totó da própria mente. E mantenha essa curiosidade como esse cachorrinho. O que será que ela está fazendo? Para onde ela vai?
Quem vai permanecer, permaneça nesse lugar, andando, caminhando pela casa, encontrando a respiração. Para os demais, sigamos. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, procurem sobre isso que está acontecendo, procurem ler mais sobre tudo que está acontecendo à sua volta. Busquem lugares que lhes tragam informações mais assertivas, assim. É importante a gente olhar para isso, para o que está acontecendo. Porque a gente está olhando de um lugar em que talvez outros não estejam vendo. Tá bem? Até amanhã.